como mostra esse romance aqui, esse romance faz a crítica desse modelo de elite, isso já em 1905, com uma futilidade, uma superficialidade muito grande. Esse romance conta a história de duas jovens irmãs, filhas de uma senhora que pertencia a essa elite criolha de Buenos Aires, portanto parte dessa oligarquia, e um naturalista da Noruega que, passando por Buenos Aires, conhece essa mulher, se apaixona por ela e eles vão juntos para a Noruega. E as filhas são criadas lá. Mas a mãe morre, lá pelas tantas o pai morre e elas voltam para ser criadas, para terminar a sua criação, junto da família portenha. Mas elas vêm com toda uma formação ilustrada de um naturalista norueguês que prezava a ciência, que prezava a natureza, que conhecia toda a alta cultura europeia, essa é a visão do livro, e chegam a Buenos Aires e tem um choque com os hábitos da sua família de sangue, que cultivava coisas, na opinião da Estela e da sua irmã Alejandra, muito frívolas, muito frívolas. Então, mas o cenário é esse. Ela fala do Jockey Club, ela fala do Teatro Colón, enfim, esse é o cenário. Por um lado, como eu disse, havia esse universo dos conventilhos, dos imigrantes, de uma cidade que criava novas oportunidades de trabalho, porque a modernização ensejava esses novos produtos e esses novos serviços, e por outro lado, essas oligarquias que se sentiam donas da Argentina, da terra, da produção, da agroexportação, e não havia muito espaço aí nesse concerto para o pequeno produtor e para esse trabalhador urbano ainda completamente despojado de direitos. Isso tudo vai caminhar numa tensão. Eu vou terminar a primeira parte da aula falando disso, mas eu quero retroceder ao século XIX para mostrar de que maneira o Estado argentino também não se absteve de pensar essa modernidade de uma forma que não fosse simplesmente a da modernização econômica. A modernização econômica foi, de fato, uma faceta muito marcada da forma pela qual a Argentina se modernizou. Mas o conceito liberal de Estado, que foi forjado pelo Alberdi, pelo Sarmiento e outros, ia além disso. E para quem puder, fica a sugestão de que vocês leiam um livro do Oscar Oslak, chamado A Formação do Estado Argentino, e o Oscar Oslak vai mostrar quais eram os tripés para que esse Estado moderno, capitalista, próspero, pudesse ganhar espaço a partir de fins do século XIX. Então, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte: além dessa dimensão dos portos, da ferrovia, da agroexportação, para além desse poder centralizado, exercido de fato por Buenos Aires a partir de 1860, em 1880, quando Roca chega à presidência da República, há uma renegociação dessa forma de governo com as províncias ganham mais voz, mas de toda forma existe efetivamente um Estado centralizado que pensa e que intervém no país a partir dos anos 1860. Então, para além desses dois aspectos, eu quero chamar a atenção para um terceiro que foi muito importante. Desde a década de 1860, desde, portanto, o germinar desse Estado que havia vencido os federalistas, que estava em processo de vencer os índios e que podia, portanto, afirmar a sua hegemonia. Esse terceiro aspecto diz respeito à educação. A educação entendida pelos liberais como um caminho fundamental, condicional, para que essa sociedade moderna pudesse se gestar. O Sarmiento defendeu isso em textos que ele escreveu lá no Chile durante o exílio. Ele escreveu Facundo, é claro, mas ele escreveu outras coisas, e uma das coisas que o Sarmiento escreveu durante o exílio foi um livro depois publicado com o título de Educação Comum.
E esse livro, que vocês podem conseguir, é um livro publicado até hoje na Argentina, esse livro chamado Educação Comum, foi um livro que o Sarmiento fez, não como livro, mas como projeto para concorrer a um concurso realizado pelo governo do Chile. E esse concurso pretendia escolher o melhor plano para a criação de um sistema de educação pública no país. E o Sarmiento faz o projeto, concorre, mas perde. Perde para dois irmãos chilenos que fizeram um projeto que acabou sendo escolhido. Sarmiento, então, sai do Chile e volta para a Argentina algum tempo depois, e ele tinha esse projeto pronto, que não foi implementado lá. Esse projeto é realmente uma pedra fundamental daquilo que foi implementado na Argentina a partir da década de 1860. Já antes, em 1850 e pouquinhos, o Sarmiento foi um secretário da Educação da província de Buenos Aires e ele experimenta algumas das soluções que ele professava no âmbito da província de Buenos Aires. Nos anos 60, ele leva isso para o âmbito federal, o âmbito nacional. E em 68, Sarmiento se torna presidente da República. Ele governou a Argentina como presidente entre 1868 e 1874. E, como presidente, ele então realmente coloca todas as cartas na mesa. O que pensava o Sarmiento sobre educação? Sarmiento tinha feito uma viagem enviado pelo governo do Chile para alguns países da Europa e depois para os Estados Unidos para conhecer os sistemas educacionais. E ele fez relatórios para o governo do Chile descrevendo os sistemas educacionais e mostrando aquilo que ele então considerava mais adequado para o Chile e depois para a Argentina. Ou seja, daquelas experiências todas, qual era a que mais se prestava às ideias, às preocupações que ele nutria. E no final das contas, Sarmiento encontra o seu modelo ideal nos Estados Unidos. É muito interessante, porque antes era tudo a França, mas ele passa pela França, quando ele chega aos Estados Unidos, é como se ele dissesse, é isso que eu quero. Sarmiento dizia o seguinte, que nos Estados Unidos havia um elemento fundamental de qualquer regime republicano, que era o espírito público, chamado espírito público. E o espírito público nada mais era do que a capacidade da sociedade civil de se mobilizar, de se organizar para resolver problemas comuns, independentemente do Estado. A sociedade civil precisava tomar em suas próprias mãos a responsabilidade por esse espaço comunitário, por esse espaço comum. E para o Sarmiento, a escola tinha um papel estratégico na formação desse espírito. A escola seria capaz de cultivar esse espírito em um país como a Argentina, onde ele estaria ausente. Porque aí ele faz uma série de considerações mostrando que aquilo que a tradição católica tinha de preocupação em relação ao outro, de preocupação em relação à comunidade, não se assemelhava ao que era necessário para um espírito republicano. Ele dá o exemplo, por exemplo, do ato de dar esmolas. Então, o católico dá esmola a um pedinte que está ali decrépito, mas dar esmola não é a mesma coisa do que construir, do que realmente se colocar em ações com uma finalidade comunitária. E é nesse sentido que o Sarmiento, então, advoga que a educação primária deveria se prestar a fomentar esse espírito público, comunitário, republicano. Ele, nesse tratado da educação comum, esboça um projeto complexo para mostrar como é que a educação pública deveria ser financiada, de onde viriam os recursos, o Estado, a relação entre o Estado federal e as províncias, de que forma esses recursos seriam alocados. E uma vez presidente da República, o Sarmiento implementa essa estrutura orçamentária
que viabiliza de fato a expansão da escola primária na Argentina, com muita velocidade. Junto com as escolas primárias, vinham as escolas normais. Cada província deveria ter uma boa escola normal. E a escola normal formaria os professores da escola primária. Além dos professores, importante, as professoras da escola primária. E por que as professoras no feminino compõem uma dimensão importante disso? Porque o Sarmiento recruta quase que pela primeira vez, entre aspas, aqui exagerando um pouco, para o mercado de trabalho, mulheres que antes se restringiam ao espaço das atividades domésticas. E essas mulheres são conclamadas a se tornarem professoras. E é muito interessante como isso representa uma revolução na vida dessas mulheres e, ao mesmo tempo, representa uma revolução nessa estrutura de ensino que antes dependia dos padres, que antes dependia dos freis. O Rivadavia tinha tentado combater o papel da igreja na educação, mas ainda havia muitos resquícios disso. Então, o Sarmiento cria uma geração de normalistas. Tem um livro da Beatriz Sarlo em que ela reproduz o depoimento de uma professora da escola do modelo sarmientino e reproduz o depoimento da responsabilidade cívica que essa mulher tinha no seu papel de professora. O orgulho que ela tinha sobre a sua missão, a maneira certa de fazer aquilo, e, enfim, quase como um soldado. É muito interessante esse depoimento que a Beatriz Sarlo reproduz dessa professora. Então, essa escola primária se difunde pelas províncias e ela tem uma concepção de que o aluno, há toda uma corrente de historiadores da educação que discutem esse assunto, grosso modo aqui, essa escola tem uma concepção de que o aluno vem para a escola na estaca zero. Esse aluno é ignorante, esse aluno não sabe nada, esse aluno vai ser formado pela escola. E que tipo de educação a escola tem a oferecer? Uma educação enciclopédica, uma educação de um conteúdo universalista. A Argentina, na época do Sarmiento, isso vai mudar, mas a Argentina, na época do Sarmiento, é uma Argentina que vai formar cidadãos cosmopolitas, cidadãos que poderiam muito bem viver em outras partes, poderiam viver na França, porque eles compartilham esse legado cultural ocidental. Esse era o conteúdo a ser difundido, a ser trabalhado nas escolas. Essa escola é uma escola pública, laica e gratuita. E ela vai alcançando os rincões da Argentina, ao ponto de, eu tenho algumas estatísticas aqui breves para passar para vocês, se eu encontrar eu falo, senão depois eu falo. Mas ela tem algumas aqui, olha. Ela tem um alcance, um efeito, um impacto muito rápido, ao ponto de, nas cifras dos censos, claro que esses dados são sempre relativos, mas enfim, como referência. No ano de 1869, portanto, o ano daquele primeiro censo, havia 77,4% de pessoas analfabetas na Argentina. No ano de 1914, esse número havia caído para 35%. 35%. E no ano de 1947, o índice de analfabetismo na Argentina cai para 13%. 13%. Comparem isso com o Brasil da mesma época, né? Eu fiz a minha tese de doutorado, até trouxe aqui para quem quiser dar uma olhadinha depois, comparando as políticas de difusão da leitura na Argentina e no Brasil da primeira metade do século XX, né? Um livro chamado Semear Horizontes, uma história da formação de leitores na Argentina e no Brasil. Esses dados são muito impressionantes, porque no Brasil não é que não houvesse nada acontecendo em termos de políticas públicas educacionais nesse período. Sim, havia.
mas o alcance dessa escola primária argentina foi muito grande. Ao mesmo tempo, o que é interessante, eu não vou dar aqui as estatísticas para vocês, mas há um processo muito rápido de transferência dos alunos de escolas privadas para escolas públicas. No início, a maior parte dos alunos frequentava escolas privadas, em outras palavras, escolas religiosas. E muito rapidamente a escola pública, laica e gratuita, vai se assenhorando de boa parte dessa população educacional. Então, a escola pública se torna realmente uma matriz através da qual essas crianças, esses jovens argentinos vão recebendo aquele conteúdo pedagógico de uma forma razoavelmente homogênea. Isso era a escola primária. A escola secundária, vocês se lembram que eu comentei lá atrás a respeito do Colégio de Ciências Morais do Rivadavia, que depois se transformou em Colégio Nacional de Buenos Aires. Os colégios nacionais se difundiram pelas províncias, mas, claro, eles eram restritos. E havia um exame de admissão para esses colégios nacionais, e o público dos colégios nacionais, ou seja, o público das escolas secundárias, era um público muito mais restrito e elitizado. Então, por um lado, o Sarmiento pensa nessa escola enciclopédica, universalista, pública, laica e obrigatória. As crianças, todas em idade de escolaridade primária, deveriam frequentar a escola. Por outro lado, Sarmiento considera o seguinte: a escola por si não é suficiente, é preciso que a educação alcance as famílias, porque a transformação tem que passar pela comunidade mais ampla, não bastam as crianças. E para isso ele concebe o projeto das bibliotecas escolares e ele, mais uma vez, se reporta aos Estados Unidos dizendo o seguinte: lá na França há uma biblioteca nacional em Paris que é chique, que é enorme, que é erudita, mas só os especialistas, só os eruditos frequentam essa biblioteca. Nos Estados Unidos, ao contrário, há muitas bibliotecas menores, que são bibliotecas que alcançam os rincões do território nacional. Essa bibliotecazinha é o modelo que eu quero para a Argentina. E a partir daí, o Sarmiento, então, vai levando a biblioteca escolar sempre associada à difusão da escola primária. E, ao mesmo tempo, ele cria a chamada Biblioteca Popular. A lei que cria a Biblioteca Popular é uma lei do ano de 1870. E o Sarmiento cria uma Biblioteca Popular, um projeto de Biblioteca Popular que se apresenta da seguinte forma: haveria uma comissão protetora das bibliotecas populares, uma comissão ligada ao governo federal. Qualquer agrupação da sociedade civil que fosse capaz de criar uma biblioteca popular deveria reunir um certo número de livros e a comissão protetora daria em contrapartida o mesmo número de livros para intensificar, para aumentar mais rapidamente esse acervo. Ou seja, não era o governo quem criaria a biblioteca, a sociedade civil é quem criaria a biblioteca. E com isso Sarmiento ia ao encontro daquela ideia de que a biblioteca deveria, na verdade, nascer desse espírito público, desse espírito comunitário, desse espírito republicano que fortalecia a sociedade civil. Uma vez, então, criada pela sociedade civil a biblioteca popular, ela teria o apoio do Estado. O problema foi que, logo de início, se manifestaram conflitos a respeito da escolha dos títulos. Um grupo de vizinhos, ou um grupo de trabalhadores, às vezes um grupo de trabalhadores anarquistas, às vezes um grupo de trabalhadores socialistas, às vezes um grupo de imigrantes italianos ou espanhóis, criava sua biblioteca e pedia à comissão uma lista de livros que a comissão dizia: não, esse autor não, esse autor não. E com isso, é claro, a coisa começou mal, porque as bibliotecas tinham uma expectativa e o governo censurava.
Houve um momento em que surgiram várias bibliotecas, por conta desse problema e de outros, elas foram desaparecendo e o projeto quase morreu, mas ele renasceu com muita força no início do século XX. E em pouco tempo havia mais de 1000 bibliotecas espalhadas por toda a Argentina. Essas bibliotecas populares tiveram um papel muito importante nos modos de vida modernos dessa Argentina da virada do século XIX para o XX. Porque essas bibliotecas eram espaços, sim, para a circulação de livros, eram espaço para a formação de leitores, mas elas foram mais do que isso. Elas foram espaços realmente para o encontro, a formação da opinião pública, a formação de agremiações políticas. Muitas dessas bibliotecas estiveram na origem do movimento anarquista, estiveram na origem do Partido Socialista, estiveram na origem, portanto, desse ambiente de tensão social, de mobilização, de pressão que marcou a vida de Buenos Aires na virada do século XIX para o XX. E essas bibliotecas tiveram vida longa, mas foram se transformando conforme o cenário social, cultural, político mais amplo. No semestre que vem, eu vou dar um texto que eu adoro, que eu sempre dou, de um autor chamado Luiz Alberto Romero, filho do José Luiz Romero, e de um outro autor que escreve com ele, chamado Leandro Gutierrez, que fala sobre o nascimento de uma cultura popular na Argentina associada a essas práticas de leitura e a essa ligação com as bibliotecas populares. É um texto hoje criticado, porque a noção de cultura popular já não se trata mais não é mais tratada de uma forma monolítica, ou seja, é um texto datado, mas é um texto muito interessante que vai mostrar a importância que tiveram essas bibliotecas populares para entrelaçar maneiras de pensar, maneiras de se posicionar desses setores populares que na virada do século tinham essa cara mais combatente, mais militante, e que já nos anos 20, o Luiz Alberto Romero vai dizer, as bibliotecas populares foram ganhando cores e sentidos que nos ajudam a entender as origens do peronismo. Muito interessante, porque aquilo que se fazia, que se escolhia como tema das palestras, dos debates nas bibliotecas populares, tem uma certa cara no final do XIX e algo jamais com aspiração de classe média, com outro tipo de expectativa na década de 1920, tá? Então depois, mais adiante no ano, essas questões vão reaparecer. Muito bem, as bibliotecas populares então fazem parte desse projeto e ajudam a fazer da Argentina, vou falar agora do último tripézinho dessa questão da educação, ajudam a fazer da Argentina, portanto, um país em que a população é crescentemente alfabetizada. E uma população crescentemente alfabetizada que também vai sendo cativada para as práticas da leitura. Uma população que vai tendo contato com a leitura através dos jornais, através dos livros, através dos impressos de maneira geral. E esse ambiente de um gosto pela leitura, uma leitura mais descomprometida, uma leitura mais politizada, uma leitura mais escolar, enfim. A coisa aí era diversificada, havia espaço para todo tipo de leitor e todo tipo de publicação, mas o que é importante é que a Argentina vai criando um mercado de leitura, um mercado editorial importante no início do século XX. E esse mercado editorial, como eu já disse a vocês, vai ser explorado por iniciativas como essa da Biblioteca de la Nación, que publica livros de capa dura, lombada bonita, livros, enfim, que tinham uma respeitabilidade, há sempre um coordenador da coleção que escolhe o que cabe, o que não cabe, e livros que se voltavam, sobretudo, aos setores médios,
que compram o livro também pelo seu valor simbólico, eram livros comprados por assinatura. Você recebia um por semana, podia comprar também nas bancas de jornal, chamadas de quiosques na Argentina, e esses quiosques foram se tornando parte da paisagem urbana. E lá se vendiam livros, revistas infantis. Então, muito rapidamente, a oferta desses impressos se tornou abundante e diversificada. Era como se os editores pudessem escolher os seus nichos, para que leitores eles vão vender o quê?